Boa noite. É um frente a frente há muito esperado. Esta noite o Governo dá a cara através do Ministro da Economia, Pires de Lima, e enfrenta Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista. Participam neste debate também o antigo Ministro da Economia, Daniel Bessa, e o constitucionalista Reis Novaes. Na plateia estão algumas associações cívicas, a APRE, a Aresp, os técnicos oficiais de contas e ainda empreendedores. Dou a todos as boas-vindas e muito obrigada por terem vindo. Sr. Ministro, sabemos que há uma carta de compromisso a ser entregue no FMI. Que linhas orientadoras, que compromissos acrescidos traz essa carta aos portugueses? Boa noite, Fátima Campos Ferreira. Boa noite a toda a assistência, a todas as pessoas que nos estão a ver em casa. Eu gostaria de começar a minha intervenção por aquilo que realmente é importante, se a Fátima me permite. E eu gostava de partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir em casa o enorme orgulho que eu sinto pelo facto de o anúncio que ontem foi feito pelo Governo poder ter sido feito e pelo significado que ele encerra. Eu verdadeiramente sinto orgulho de ser português no momento em que o Governo, devido ao esforço de todos os portugueses, ao mérito das empresas que constituem a nossa economia e à coesão política e a quem quis fazer parte dessa coesão política demonstrada ao longo dos últimos 3 anos, pôde anunciar a recuperação daquilo que é a confiança dos mercados na nossa vida enquanto sociedade, na nossa vida pública. Foi um caminho muito duro, um caminho que exigiu sacrifícios e esforços substanciais às pessoas, que teve custos sociais grandes, cuja maior tradução é seguramente o desemprego. Mas o pior que podia ter acontecido é que todo este caminho de esforço e de sacrifícios não nos tivesse levado a lado nenhum, ou tivesse, como muitos por vezes solicitaram, levado a um segundo resgate. Nós conseguimos, como povo português, fazer um trajeto absolutamente extraordinário de recuperação da nossa respeitabilidade, de recuperação da nossa credibilidade, de reganhar de confiança por parte de quem nos financia para podermos fazer a nossa vida comum, entre as quais, eu acho que é um ponto essencial, a manutenção de um Estado social, que é uma conquista destes 40 anos de democracia, e associámos todo este processo a um momento onde foi possível, ao contrário de outros países, dar um sentido de inversão económica a uma recessão que não poupou os portugueses em 2011 e 2012. Pode agora responder-me sobre a carta de compromisso. Bom, isto é realmente o mais relevante. O trabalho extraordinário que fizemos em sociedade para chegarmos ao anúncio de ontem, que era um anúncio impensável há 6 ou 7 ou 8 meses, para quem ouvia aqueles que nos criticavam, nomeadamente os partidos da oposição. Este anúncio está assente numa saída sem qualquer tipo de condições, sem qualquer tipo de linha cautelar, e à semelhança do que aquele que foi o processo irlandês, que, como se sabe, teve o mesmo tipo de sucesso nestes programas de ajustamento e anunciou a sua saída há 5 meses, Portugal está a fazer exatamente aquilo que fez a Irlanda, isto é, a sair do resgate sem linha cautelar, com uma taxa de juros que é similar àquela que teve a Irlanda, e a cumprir perante o FMI aquilo que é uma condição fundamental, que é uma carta de intenções que reflete aquilo que já está traduzido no DEL e que refletirá aquilo que é típico de uma avaliação da Troika. Eu gostava que... Mas que linhas orientadoras é que terá essa carta? As linhas orientadoras já foram comunicadas pela Ministra das Finanças. Não vale a pena querer amesquinhar o trabalho dos portugueses ao longo destes últimos 3 anos com declarações de intenções que não têm qualquer aderência à realidade. Aquilo que a Sra. Ministra das Finanças anunciou ao país é aquilo que é o nosso compromisso. E não faria sentido, aliás, termos sido tão criticados por termos feito um conjunto de anúncios para 3 ou 4 dias depois, aqueles que nos criticaram perceberem que, afinal, os anúncios que fizemos estavam a ser bem vistos pela sociedade e inventarem outros argumentos como se tivéssemos escondido algum tipo de coisas nos anúncios que fizemos a semana passada. Há uma mesquinhez nessas intenções que nos foram declaradas que eu acho que é imerecida para o momento que estamos a viver coletivamente. Está a referir-se ao Partido Socialista? Não, não me estou a referir a ninguém em concreto, até porque eu não gostaria de partidarizar. Eu, aliás, gostaria, se fosse possível, de envolver todos os portugueses
incluindo aqueles que fazem parte dos partidos da oposição, neste esforço coletivo que fizemos nos últimos 3 anos e que permitiu esta saída como a de ontem. Aquilo que nós, portugueses, temos que fazer e Portugal tem que fazer relativamente ao FMI é aquilo que a Irlanda fez. Como sabe, o FMI é uma associação que junta acionistas que representam todos os países do mundo. Estão lá todos os países do mundo, países muito mais pobres do que Portugal. E, portanto, é normal que uma instituição destas, que apoiou Portugal e que tem linhas de crédito substanciais que serão pagas... condições. Não é que creia condições, é que queira uma carta de intenções semelhante à que foi feita à irlandesa, onde estejam plasmados o conjunto de compromissos que resultaram da 12ª avaliação pela Troika, que terminou com um resultado positivo. É isso que vamos já saber, Dr. Eurico Brilhante Dias. Porquê é que o Partido Socialista tem dúvidas e suspeita que a carta de intenções tem más intenções? Ou tem intenções... Porque sabe o que está a dizer. Ao contrário, peço desculpa do que diz o Sr. Ministro. E eu não gosto de discutir este assunto fazendo homenagens aos portugueses, porque a melhor homenagem que nós podíamos fazer aos portugueses no fim de 3 anos era dizer-lhes que os sacrifícios deles são recompensados com pensões devolvidas, salários devolvidos, desemprego estrutural a baixar aos níveis que tínhamos em 2011, produto interno bruto a crescer ao nível que tínhamos. Expectativamente, quando foi firmado o memorando, o produto interno bruto neste país desceu 10 vezes mais do que estava no memorando original. O crescimento económico este ano é menos de metade do que estava estimado inicialmente. O Governo comporta-se desde ontem como uma tribo de índios que dança a dança da chuva e quando chove, acha que chove porque dançou bem. Não é verdade. Isto não é verdade. E quem lê o Financial Times e outras publicações internacionais vai ver as razões objetivas. Porque os portugueses percebem, se devem mais, muito mais, segundo o Conselho de Finanças Públicas, o país deve mais 20 e tal mil milhões de euros, mais 15% do produto que era estimado. Segundo, o país produz menos, tem menos riqueza. O gap para o produto potencial acentuou-se. O desemprego estrutural aumentou 4%. Mas havia outro caminho? Havia. Mas deixe-me só concluir. E, portanto, um país que deve mais, tem mais déficit, tem mais desemprego estrutural, tem menos economia, só por um conjunto de eventos externos poderia estar hoje, felizmente, que bom que é para Portugal, sair sem outro programa. Porque aquilo que nós sabemos há um excesso de liquidez no mercado de dívida soberana na Europa por fuga e por saída significativa de recursos dos países emergentes. Segundo, o Banco Central Europeu, e em particular por causa do perigo da deflação na zona euro, passou a sinalizar que poderá fazer políticas semelhantes àquelas que foram feitas nos Estados Unidos. Terceiro, o governo português, tal como disse hoje a Sra. Ministra das Finanças, endogeneizou o cautelar. A almofada financeira que foi constituída é para 1 ano. E como disse bem a Sra. Ministra de Estado das Finanças, isso funciona como um verdadeiro cautelar. É para o mesmo período que um programa cautelar. Sendo que a verdade é que um programa cautelar ninguém sabe o que é, porque não aconteceu na Irlanda e voltou a não acontecer em Portugal. Por isso, ter a ideia que os feiticeiros que dizem que chove, se dançarmos a dança da chuva, se acreditarmos que chove e que a saída foi por causa disso, então os portugueses estão maciçamente a entrar num novo engano deste governo. Porque o Sr. Ministro da Economia utilizou algumas palavras que eu gostava de não repetir. Mas eu vou tentar ser muito direto. O governo português esteve, durante a 12ª avaliação, a discutir um memorando económico e financeiro de saída do programa, com o FMI. Ontem mesmo isso foi publicado em dois jornais... Pelo Jornal Negócios. E pelo Diário Económico. Durante a noite, e já depois da declaração do Sr. Primeiro-Ministro, o FMI recuou.
mas acentua, e está em todas as notícias, que a carta de intenções, que tem a mesma natureza que a carta irlandesa, deve ser mais detalhada e tem a expectativa de que aquilo que foi o acordo do Governo, que o Governo acordou com a Troika ao abrigo da 12ª avaliação, esteja nesse documento e nessa carta de intenções. E devo dizer mais. Se dizem que o Partido Socialista suspeita, mas como é que o Partido Socialista não pode suspeitar? Este é o mesmo Governo que um secretário de Estado fez uma fuga de informação, foi desmentida a fuga de informação e um mês depois nós soubemos por um relatório da Comissão que era verdade. Este é o mesmo Governo que nos disse a 14 e 15 de Abril que não aumentava impostos e que 15 dias depois aumentou impostos. E o que é que o senhor suspeita que está nessa carta de intenções? O que eu não suspeito. A minha convicção é que o que está lá é a forma como se fazem os cortes permanentes de salários na função pública. É a tabela salarial única que este Governo não foi capaz de explicar aos portugueses quando o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra de Estado e das Finanças comunicaram o encerramento da 12ª avaliação. Está lá o corte permanente de pensões e como é que as pensões vão evoluir para o futuro. E não me venham falar do DEL. O DEL e a 12ª avaliação e o relatório da 12ª avaliação são instrumentos diferentes. E aparecem em momentos diferentes. Daniel Lessa, o Sr. foi Ministro da Economia, o senhor tem acompanhado este processo todo? Há muito tempo. Há muito tempo. Foi tudo há muito tempo, mas o senhor acompanha, ainda esta semana escreveu no Expresso. Eram tempos mais fáceis. Diário Económico, justamente sobre a saída de Portugal. Duas perguntas. Havia outra maneira de fazer as coisas, como este Governo fez? Havia uma forma diferente, menos gravosa para o país, por um lado. E por outro, o que é que o senhor acha que está nessa carta de intenções? Deixe-me começar pela carta de intenções, que me parece seguramente mais fácil. É um tema que se me figura mais fácil. Eu acho normalíssimo. Há uns credores que estiveram aqui durante enfim, quase 3 anos, apoiaram o país, chegam-se ao termo dessa fase de apoio, mas há créditos que permanecem. Portanto, há uma dívida que o país mantém e, portanto, é natural que os credores, aliás, não é só o FMI, portanto, o país continuará a ser acompanhado muito de perto pela Comissão Europeia no âmbito de obrigações, enfim, que impendem sobre todos os Estados-membros e, em particular, sobre estes que estiveram... Mas os portugueses também não devem ter conhecimento do que está na Carta de Intenções? Também não acha natural que tivessem conhecimento? Eu não estou suficientemente por dentro, eu não tenho aqui as capacidades de penetração nos segredos da coisa, do Estado ou das coisas que vão sendo divulgadas pela comunicação social. O que eu imagino que esteja na Carta de Intenções são, digamos assim, os compromissos que o Governo foi assumindo ao longo das avaliações e nomeadamente nesta última, que eu associo muito ao documento de estratégia orçamental que vi publicado. E, portanto, estou a atuar enfim, de acordo com o princípio da boa-fé, digamos assim, e é essa a minha expectativa. Depois nós veremos. Eurico Brilhante fala nos cortes permanentes na função pública, na reestruturação das reformas. Eu sei que o Governo tem o compromisso de publicar uma nova tabela salarial para a função pública. Sei que, em relação aos cortes que foram feitos nos últimos anos, há agora a intenção de os enfim, diminuir em 20%, portanto, para os funcionários públicos em geral, não para este ou para aquele em particular, enfim, a forma como isso será aplicado a cada um logo se verá. Eu não sou capaz de antecipar qual vai ser a nova tabela salarial da função pública. Espero, sinceramente, que essa tabela não vá diminuir. Nós na função pública temos um problema de remuneração, que é sobretudo um problema de remuneração dos trabalhadores mais qualificados
Isto é sabido, portanto, em Portugal, o funcionário público com uma qualificação mais média e mais baixa não está mal pago comparado com o setor, com os privados, e os funcionários públicos de maior qualificação estão mal pagos comparados com o setor privado, e esse é um problema estrutural do país que eu espero venha a ser resolvido, passado agora este período de grande aflição. A traço grosso, havia outra forma menos gravosa de resolver o problema? A primeira pergunta que me fez. Sabe, eu com a idade que vou tendo, procuro ter os pés cada vez mais na terra. E falar daquilo que vi feito, e menos daquilo que alguém diz que podia ter sido feito. Isso eu não vi. Agora, ninguém pode imaginar que um processo destes se atravessava sem sacrifícios. Portugal entrou neste processo numa fase em que se gastava mais 10% do que aquilo que se produzia. Esses 10% tinham que ser reduzidos à despesa, e foram. Depois, há um outro elemento que não se esperava fosse tão fundo, que é a queda do produto interno bruto. Portanto, não só tivemos que reduzir a despesa para se aproximar do produto interno bruto, como o próprio produto interno bruto caiu e isso havia outra forma de fazer ou era inevitável? Eu sei o que foi feito. Estou consciente dos sacrifícios que isso impôs à população em geral. Eu não sou capaz de assinar por baixo. Tenho dito que se fosse eu, não sei se faria melhor. E, nomeadamente, no que se refere ao lugar do Ministro da Economia, não é por estar aqui o Dr. Pires de Lima, que é Ministro da Economia, enfim, há alguns meses, mas não. Estou a falar, por exemplo, do professor Álvaro Santos Pereira, que foi o primeiro Ministro da Economia deste governo. Eu cheguei a dizer que o lugar do Ministro da Economia era o lugar do morto, desculpe lá. Porque o Ministro das Finanças tinha uma cartilha, tinha uma descrição muito pormenorizada do que devia ser feito. O Ministro da Economia, digamos assim, o país esperava do Ministro da Economia uma série de medidas que, evidentemente, ajudassem a economia a crescer, mas tudo isso, digamos assim, é muito incerto, está rodeado de grandes incertezas. E eu disse que no lugar daquele senhor, não sei se teria feito muito diferente. O que o Ministro das Finanças decidia matava a economia e, portanto, era o lugar do morto. O Ministro das Finanças fez, evidentemente que num processo onde se trata de reduzir o déficit das contas públicas, não se podem esperar boas notícias vindas aí. Portanto, as boas notícias teriam que vir mais do lado da economia. Sr. Reis Novaes, como é que vamos sair disto? Bom, há uma coisa que eu acho que temos que nos congratular, que foi o facto de termos tido uma saída limpa, e eu não vejo isso como nada negativo, pelo contrário. Portanto, estamos numa situação que todos reconhecemos que é bastante positiva. Sobre de quem são os méritos dessa saída, penso que também é relativamente claro que aquilo que permitiu, ao contrário de muitas expectativas, a saída limpa foi a baixa das taxas de juro, e essa, como é óbvio, não é algo que tivesse sido feita por Portugal em concreto, e muito menos pelo Governo, é algo que atingiu todos os países da Europa do Sul. E, portanto, uma vontade política europeia diferente, não é? Eventualmente, da parte do Banco Central Europeu, que permitiu depois essa baixa das taxas de juros, mas independentemente disso, eu acho que o mais positivo tem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, neste facto da saída limpa, é finalmente o Governo deixar de se poder esconder atrás da Troika. Isto é, a partir de agora, finalmente nós podemos confrontar o Governo com as opções que faz, contestar essas opções e obrigar o Governo a responsabilizar-se por elas. Mas há a carta de intenções que vai seguir para o FMI. Independentemente da carta das intenções, se como o Sr. Ministro da Economia agora referiu, aquilo que está estabelecido, que foi publicitado, é aquilo que está feito, portanto, aquilo que nós temos agora é um Governo que sempre quis que a Troika viesse, porque de facto foi assim. Ao mesmo tempo quis ir além da Troika. Finalmente, quando a Troika está para se ir embora, faz disso como seja uma emancipação, uma nova independência, um novo 25 de Abril, se quisermos, ou seja, uma duplicidade completa ao longo destes anos. Finalmente, nós vamos ter uma situação em que o Governo tem que se responsabilizar. E quando eu digo que o Governo tem que se responsabilizar, tal como o Dr. Eurico Brilhante disse há pouco, quando o Sr. Ministro fala e homenageia aos portugueses e saúda aos portugueses pelos sacrifícios, é óbvio que deve fazê-lo, mas um respeito liminar pelos portugueses, algo que deve ser a primeira coisa, deve ser falar verdade aos portugueses, não mentir,
não dizer hoje uma coisa e amanhã dizer outra, as pessoas saberem com o que é que podem contar da parte do Governo. Ora, tudo o que nós temos assistido nos últimos tempos é exatamente o contrário disto. O Governo diz uma coisa uma semana, faz outra coisa 2 semanas depois, diz que não vai haver aumento de impostos, não vai mexer nos salários, a seguir anuncia aumento de impostos, mexe nos salários. E em toda a linha, aquilo que nós tivemos nesta última semana foi uma completa quebra daquilo que o Governo tinha prometido ao longo destes anos. Há pouco o professor Daniel Bessa falou nos salários da função pública. E relativamente aos salários da função pública, disse que vai haver um alívio de 20%. Dos cortes. Nos cortes. Em 2015. Para 2015. Eu peço desculpa, mas penso que não é nada isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, foi que desde a altura em que foram feitos os cortes na função pública, sempre foi dito aos portugueses, sempre foi dito ao Tribunal Constitucional que aqueles cortes durariam enquanto durasse o programa de ajustamento. O que significa que se o programa de ajustamento acabou, os cortes acabaram. Porque na política é muito comum mentir-se, dizer hoje uma coisa, amanhã outra. E há uma certa condescendência em relação a isso. Isto é, os governos disseram, estes cortes é para valer durante o programa de ajustamento. Agora a seguir dizem outra coisa. Dizem, afinal já não é para continuarem durante mais uns tempos até podermos reverter isto. Mas não pode ser assim. Isso é uma desqualificação, uma degradação da vida democrática. Isto é, vivermos permanentemente com a mentira. O nosso sistema está construído de forma a que há algumas válvulas de segurança relativamente a este tipo de práticas, que seria, no caso, o Presidente da República. O Presidente da República devia ser aqui a instituição que velava para que aquilo que os políticos prometem, aquilo que os governos prometem, aquilo que dizem aos portugueses, depois seja cumprido. Mas não sei propriamente o que é que terá acontecido que este Presidente da República, até meados de 2011, preocupava-se muito com esta questão. Dizer a verdade aos portugueses, não mentir. A partir dessa altura, não sei o que é que terá acontecido, mas mais ou menos, meados de 2011, esta preocupação desapareceu. O Governo pode dizer hoje uma coisa, amanhã diz outra. Tudo aquilo que o Presidente da República faz é apelos a que o Partido Socialista deixe de fazer oposição e se alie ao Governo. Relativamente aos cortes dos salários da função pública, se isto é assim na vida política, para o Tribunal Constitucional não é. O Tribunal Constitucional deixou passar esses cortes dos salários da função pública. E a mesma coisa poderia ser dito para os cortes das pensões. Mas deixou-os passar porque os governos lhe disseram que aquilo valia durante o programa de ajustamento. Portanto, se agora não vale, aquilo que nós temos é um novo corte. Porque aquele terminava agora. Tinha terminado. Se vai repetir no orçamento para o próximo ano, então o Tribunal Constitucional, que só os deixou passar porque lhe foi garantido que valiam apenas, que eram transitórios, valiam durante o programa de ajustamento, o Governo teve estes 3 anos para encontrar novas soluções, eventualmente a tabela única, então vai outra vez a repetir os cortes na função pública. A mesma coisa poderia ser dito para os cortes nas pensões, vai outra vez a repetir os cortes nas pensões, então são novos cortes. Agora pode-se dizer, bom, mas houve um alívio relativamente ao ano passado. É verdade. As pessoas vão ficar melhor relativamente ao que se passou no ano passado. Mas é exatamente, não todas, porque na função pública praticamente não há melhoria. Mas é a mesma coisa, seria exatamente a mesma coisa que alguém, um homem alcoolizado, chega à casa, agride violentamente a mulher, dá meia dúzia de chapadas nos filhos, e no dia seguinte torna a repetir a mesma coisa, anda mesmo alcoolizado, mas só que já não agride tanto a mulher, dá-lhe apenas 2 murros. E aos filhos dá-lhe menos 2 ou 3 chapadas. E depois a seguir diz-lhes, estão a ver, ficaram muito melhor do que estavam ontem. É o que o Governo fez. Confesso que a minha especialidade não é jogar com estas metáforas que andam entre os índios e os feiticeiros, danças nas chuvas e cenas de pancadaria e violência Mas tem o doméstica. Tribunal Constitucional pela frente, o Governo. Estou mais habituado a lidar com a realidade. Eu não quero deixar, em qualquer caso, de cumprimentar o professor Reis Novaes por ter reconhecido que o anúncio que ontem o Governo fez foi um anúncio bom para Portugal. E foi bom para Portugal. Já está a dizer isso um bocadinho atrasado, Não, mas diga mais alto. Isso na minha intervenção. Diga foi mais bom alto. para Portugal. Portanto, esse é o primeiro dado. Aquilo que o Governo ontem anunciou, seja mérito de quem quiser, é evidente que para um constitucionalista talvez não seja hiper relevante o facto de, há 3 anos, ter sido possível chegar a uma situação de pré-bancarrota, com dinheiro nos cofres do Estado que pouco ultrapassava os 300 milhões de euros, o que dava para pagar 3 ou 4 dias de salários e pensões imaginárias, porque não havia condições para pagar esses salários e pensões.
E a situação que verificámos, eu estou de acordo com este princípio de responsabilidade que aqui foi enunciado pelo professor Reis Novaes. Verdadeiramente, nós nunca negámos que aquilo que tivemos que fazer nos últimos 3 anos para recuperar a credibilidade e a respeitabilidade de um Estado que ficou de bolsos vazios depois de uma governação seguramente constitucional, mas totalmente irresponsável do ponto de vista financeiro, Atropelou as regras democráticas, é isso? foi um caminho difícil. Agora, eu creio que em vez de estarmos aqui com teorias conspiratórias, maquinações, vale a pena olhar para os factos, tal como, aliás, já aqui foram Mas como apresentados. responde esta de uma questão, forma... esta questão, que é uma ameaça permanente do Tribunal Constitucional, uma vez que os cortes estavam previstos terminarem com o fim do resgate? Fátima Campos Ferreira, Fátima é que está a dizer que o Tribunal Constitucional é uma ameaça. Para Não, mim é um tribunal. Uma vez que há, para mim é um o professor tribunal. Reis Novaes acaba não vai de dizer... desculpar, eu respondo às perguntas... A promessa é que terminava no fim não, do resgate. A Fátima Campos Ferreira é que está a dizer que o Tribunal Constitucional é uma ameaça. Para mim é um Tribunal Constitucional... Uma ameaça à política... É um Tribunal Constitucional que merece todo o respeito e o Governo que estiver em funções tem de cumprir com aquilo que são os dictames do Tribunal Constitucional. Relativamente... Está a cumprir? Relativamente aos factos, eu acho que o Governo fez um esforço, mas o Governo não é o Tribunal Constitucional. O Governo não se pode substituir ao juízo do Tribunal Constitucional. O Governo fez um esforço, e um esforço notável, para acomodar neste documento de estratégia orçamental, que eu gostava de poder explicar nos seus traços mais importantes, aquilo que era a sua vontade política de repor pensões, de iniciar um processo de recuperação e valorização da administração pública, com os próprios ditames do Tribunal Constitucional, que referiu especificamente que um ajustamento de pensões teria de ser feito distribuindo de uma forma geral e não concentrada, por exemplo, nos funcionários públicos, pela sociedade toda. Bom, isso explica em boa parte a receita que o Governo apresentou neste documento de estratégia orçamental, onde há uma quase eliminação, não é uma eliminação total, mas uma quase eliminação dos cortes nas pensões, que foram alvos de cortes ao longo dos últimos 3 anos, dos cerca de 2,7 milhões de portugueses pensionistas, houve 401 mil que tiveram cortes nas pensões, e esses cortes são substancialmente aliviados com este documento de estratégia orçamental, isto é, a partir de 1 de janeiro de 2015... Muito bem, Sr. Ministro, deixe-me dar entrada já aqui à APRE. Não, deixe-me terminar o meu raciocínio. Aliás, disse que é raríssimo vir aqui um Ministro, já agora eu sugeria que aproveitasse. E vou aproveitar com certeza. Realmente é verdade que a partir de 1 de janeiro de 2015, os cortes das pensões que tiveram em exercício durante estes 3 anos são praticamente eliminados, são reduzidos a cortes de 2 a 3,5%, pelo menos nas pensões até 3.500 euros, e há um compromisso, que repare, é um compromisso que resulta de uma negociação com os nossos credores, a última. Há um compromisso, não só de repor as pensões, de uma recuperação de poder de compra substancial nas pensões que foram afetadas nestes últimos 3 anos, mas também de iniciar um processo gradual, e só sendo gradual é que é financeiramente sustentável, de recuperação dos salários na função pública, baseado nos escalões de remuneração que foram criados pelo próprio Partido Socialista em 2009. Mas como é que isso foi se explica... anunciado, isso foi anunciado pela senhora Ministra àquele ponto. Não consta das Peço contas. desculpa, Isso é o deixe-me DEL. só... Isso é o DEL. Responda a Reis Novaes. Aquele ponto em que se comprometeram a que no final do resgate os salários eram devolvidos. Como é que se responde a esse ponto O que se explicou várias vezes por este Governo, e com uma linguagem muito cristalina, é que os cortes eram transitórios, mas como o próprio dirigente do Partido Socialista, Óscar Gaspar, anunciou aqui há 2 ou 3 semanas, num país que vive ainda com déficits a caminho dos 4% e com uma dívida que é de 129% do PIB, era impensável, era impraticável. Não há dinheiro para repor num instante tudo aquilo que se teve de ajustar ao longo dos últimos 3 anos. E, portanto, aquilo que é feito é um programa que resulta de uma negociação com os nossos credores
em que há um compromisso de repor os salários da administração pública num prazo de 4 anos, começando já em 2014 e 2015 e 2016, eu quero lhe dizer que é 40% o ajustamento positivo relativamente aos cortes que foram feitos nos últimos anos na administração pública em 2015 e 2016, e há uma reposição substancial daquilo que eram as pensões que vigoravam antes deste processo de Maria ajustamento. do Rosário Gama, presidente da APRA, Associação dos Pensionistas e Reformados do Estado. Aquilo que está a passar com este DEL, a primeira expressão que tenho que usar é Deu-me livre deste DEL. Porque, de facto, aquilo que se passa com os pensionistas é exatamente a introdução do novo imposto, que é esta contribuição de sustentabilidade, na medida em que a SES iria acabar, supostamente, por decisão do Tribunal Constitucional, uma vez que já tinha passado o prazo da sua aplicação. Portanto, aquilo que nós queremos dizer é que... Diga ao Sr. Ministro, tenho aqui a oportunidade. Eu já lhe disse, mais que uma vez, já disse uma vez ao Sr. Ministro que, de facto, isto é um imposto discriminatório sobre os pensionistas. Aliás, todo o ajustamento nestes 3 anos foi feito à custa dos mesmos, dos pensionistas e dos funcionários públicos, da escola pública, da saúde, portanto, do Estado Social. E aquilo que nos incomoda bastante aos pensionistas é, de facto, um imposto aplicado só sobre nós. Porque esta contribuição de sustentabilidade, que vai aparecer agora a partir de 2015, não tem o menor sentido, na medida em que nós, quando nos reformarmos, já pagámos a nossa sustentabilidade, a sustentabilidade das nossas pensões. Mesmo em relação, isto é a TSU, não é? Que é chamada TSU. Mesmo em relação às outras medidas que o Governo está a implementar, nomeadamente a TSU para os trabalhadores no ativo, incomoda muito saber, e isto gostava de perguntar ao Sr. Ministro, porque é que esta TSU é aplicada aos trabalhadores e não é aplicada aos patrões. Porque seria muito normal que este dinheiro que se vai buscar aos trabalhadores, que são 150 milhões de euros, penso eu, seria muito mais normal que fosse aplicado aos patrões que já viram o seu IRC baixar. Diminuir. Essa é uma pergunta... Mas ainda tenho mais questões a Sim, pôr. faz favor. Portanto, as outras questões que eu quero pôr têm a ver com o seguinte. Aquilo que o Sr. Reis Novaes disse tem toda a razão de ser. Portanto, nós estamos numa situação em que não temos maneira de conseguir acreditar naquilo que são as promessas e muito menos a estes meses todos de antecedência. Porque nós estamos perante estas medidas que estão a ser agora apresentadas, medidas estas que a serem aplicadas, uma promessa, isto é um bocado fogotório, portanto uma promessa de regressar aos salários e uma promessa de diminuição dos cortes nas pensões, pareceria isto que ia trazer, que seria muito bom para os portugueses. Acontece que estamos a vésperas de eleições europeias e isto é para ser aplicado no momento das eleições legislativas. Portanto, nós de facto não temos grande confiança nestas promessas à semelhança daquilo que tem acontecido. Portanto, principalmente a questão da contribuição de sustentabilidade, ela continua, penso eu, a ser inconstitucional, porque continua a ser um corte daquilo que foi... Um contrato, no que era um contrato. No que era um contrato, daquilo que nos foi... Só um bocadinho. Eu dou-lhe a palavra outra vez. Deixa o Ministro responder a esta questão. Porquê é que a contribuição para a Segurança Social não é dividida ou paga pelos patrões, pelas empresas? É paga por quem trabalha, inclusive administradores, e é um aumento que é 30 vezes inferior àquele que nos foi pedido em setembro de 2011 e que foi recusado. Como sabe, isso faz lembrar a metáfora ali do professor Reis Novaes aquilo que esteve em cima da mesa, da violência doméstica. Aquilo que esteve em cima da mesa foi um aumento da TSU sobre o fator de trabalho, sobre as pessoas que trabalham, de 6%, salvo erro, 6,5%, e o aumento agora verificado é de 0,2%. Portanto, uma pessoa que tenha um salário de 1.000 euros vai pagar mais 2 euros. Mas incide sobre o trabalhador e não sobre a empresa. Porque, repare, há aqui um problema... Porque a empresa também paga para a Segurança Há aqui um Social, problema, não é? claro, e paga 24%, paga bastante mais do que o trabalhador. Quase 24%. Há aqui um problema que eu acho que precisa de ser esclarecido. E eu respeito bastante a doutora Maria Rosário Gama e já tive algumas conversas sobre estes assuntos, ainda não onde estava eu no Governo, se bem se lembra. Há a ideia em Portugal de que nós, quando descontamos para as nossas pensões, estamos a assegurar
aquilo que é a nossa pensão no futuro. Como se o nosso sistema fosse um sistema de capitalização individual. Ora, o nosso sistema não é um sistema de capitalização. É um sistema de distribuição. Quando descontamos para a Segurança Social, nós não estamos só a descontar para a Segurança Social naquilo que diz respeito às pensões. Também estamos a descontar para quando estamos no desemprego, para quando estamos em situações de doença, para as pessoas que não têm trabalho, para uma série de circunstâncias sociais. E não é um sistema de capitalização, de responsabilidade individual. Não é um seguro individual. É um sistema distributivo. Quem está a assegurar o pagamento das pensões atualmente são os descontos daqueles que estão no ativo atualmente. E, portanto, ao se ter decidido repor de forma substancial, e os ganhos nas pensões variam entre os 2% e os 7% já a partir do próximo ano, ao se ter decidido repor de forma substancial o nível de pensões a partir do dia 1 de janeiro de 2015, e portanto os portugueses vão poder constatar esse aumento efetivo das pensões no dia 1 de janeiro de 2015, nós tivemos de encontrar, isto era uma obrigação que decorria das negociações que tínhamos com a Troika, um modelo que permitisse financiar esta reposição de pensões. E esse modelo foi um marginal, eu diria mesmo um decimal, aumento da taxa máxima do IVA, de 23% para 23,25%, e da taxa social única por parte do trabalho, porque é, digamos, o próprio elemento ativo de trabalho que está a contribuir para o pagamento do aumento das pensões que se vai verificar a partir do Portanto, dia é 1 essa de a janeiro de explicação. 2015. Tem que ser o elemento ativo do trabalho. Eurico Brilhante Dias. Eu queria só fazer 2 ou 3 comentários. Para ser muito telegráfico. Primeiro, reposição de salários na função pública. Diz o Governo que vai repor 20% em 2015 e lá para a frente se verá. O que está no documento de estratégia orçamental é basicamente para fazer a reposição de 20%, e já lá vamos às contas, em 2015. Para a frente, em função dos despedimentos na função pública. Em função da da libertação situação de funcionários públicos, como disse o Sr. Primeiro-Ministro. E é curioso que o Governo queira tentar cobrir aquilo que foi uma ruptura de confiança com os eleitores, porque faltou uma promessa eleitoral, porque cortou salários, querer cobrir essa ruptura de confiança com outra ruptura de confiança, porque tinha prometido aos funcionários públicos que não havia despedimentos. Mas há mais. Portanto, quem vai financiar, se for possível, aquela reposição nominal que fará com que um funcionário público em 2020 ganhe o mesmo que ganhava em 2010, mais os 7% neste momento, em média, que paga de imposto de IRS, porque o Sr. Ministro diz que a TSU foi recusada. Pois é, mas depois pelo lado fiscal não vamos pela TSU, mas o trabalho pagou pelos impostos. Por isso, 20% em 2015. Um funcionário público que tenha tido cortes inferiores a 6%, e estamos a falar dos funcionários públicos que menos recebem, porque os cortes na função pública têm um teto de 12% este ano e começam nos 2,5%, se não me falha a memória. Portanto, um funcionário público que tenha um corte de 6%, se lhe repuserem 20%, vai ter um acréscimo de 1,2%. Entretanto, 0,2% são comidos pela TSU e 1% é comido pela ADSE, que vai aumentar agora. Por isso, em janeiro de 2015, uma larga maioria dos funcionários públicos com rendimentos mais baixos vai receber menos em janeiro de 2015 do que recebia em janeiro de 2014. Soutor, o senhor é secretário nacional do Partido Socialista. Deixe-me... Se for governo, e provavelmente o senhor vai ser ministro, com certeza, vai colocar de imediato o salário na totalidade aos funcionários públicos? Deixe-me responder essa pergunta, porque já voltaremos ao Dr. Oscar Gaspar, que foi mencionado. Pensões. Diz o Governo que vão os pensionistas ficar muito melhor. Eu não vou utilizar a imagem aqui do professor Reis Novaes, mas vou só dizer o seguinte. O Dr. Paulo Portas definiu uma linha vermelha para cortes de pensões, para uma coisa que se chamava contribuição de sustentabilidade do sistema de pensões. Sabe qual é a medida que está inscrita agora? Como é que se chama? Contribuição de sustentabilidade. Não tem nada a ver. Só que na altura era para um limiar dos 400 e tal euros, e agora é a partir dos 1.000 euros. Mas há mais, há mais. Como a contribuição vai buscar praticamente metade do valor que estava antes na SES, quem é que vai pagar fundamentalmente
esses cortes? São as pensões mais baixas, porque são as pensões mais altas, que marginalmente tinham cortes superiores, que vão receber... Doutor, não lhe posso deixar fazer a mesma pergunta de há pouco. Diga. Quer que a repita? Quero. Quando for governo e se ganhar as eleições legislativas em 2015, está em condições de dizer aos funcionários públicos que lhes vai repor o salário na íntegra? Sabe qual é o nosso pânico? É isto. O pânico do Dr. Oscar Gaspar e o meu é isto. O que é? É ter um primeiro-ministro que diz, Passos Coelho diz que não há aumento de impostos. E em baixo na televisão diz, IVA sobe 23 para 23,25. E eu recuso-me a que o Partido Socialista, sendo governo, volte 15 dias depois a dizer aos portugueses que, olha, peço desculpa, mas tudo o que dissemos na campanha eleitoral é para não fazer. O próximo governo não pode, 15 dias depois, desmentir tudo o que disse na campanha eleitoral. Mas também não me disse que ia repor. E, portanto, aquilo que eu digo é assim, olha, qual é, e respondo diretamente, qual é a dimensão do buraco orçamental que este governo nos vai deixar? Eu não lhe sei responder essa pergunta. Porque, por exemplo, disse o Conselho de Finanças Públicas a semana passada, o déficit orçamental em 2013, sem medidas extraordinárias, foi 5,3. Se eu somar a reposição integral das pensões, se eu somar a reposição integral dos salários da função pública, o déficit orçamental não é de 5,3. O déficit orçamental passa, provavelmente, para muito perto, ou para valores muito superiores a 7%. Por isso, aquilo que nós dizemos é, quando o Partido Socialista for governo, o Partido Socialista recomeçará de imediato a trajetória de reposição. E queremos, em concertação social, fazer um acordo de concertação social para uma política de rendimentos neste país. Mas vai primeiro avaliar o déficit orçamental deixado por este governo. Vou avaliar o déficit orçamental. E como cada governo que vem tem um déficit maior que o outro... Mas garanto-lhe que tem uma... Não, os portugueses não têm muito a esperar de nada. É a avaliação que também fazemos deste governo, não é? Que de facto nesse aspecto também se pouco. Peço desculpa, Maria do Rosário, já vamos outra vez, já lhe dou a palavra. Passa, por favor, o microfone ao lado ao secretário-geral da Aresp, uma velha luta, e que o senhor Ministro deu muito apoio a determinada altura. Este IVA, este aumento do IVA, vai ser sustentável? Boa noite, se me permite, 3 declarações muito rápidas, prévias. A Aresp, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Ministro da Economia tudo o que assumiu, embora falando no passado, e fez publicamente pelo nosso IVA, inclusive pelas conclusões do grupo de trabalho interministerial que o Ministério tão bem lutou e defendeu no Orçamento de Estado de 2013, que até hoje, infelizmente, não temos notícias dos seus resultados. A Aresp também se quer hoje aqui demarcar publicamente de um movimento que no norte do país, alegadamente em nome da hotelaria e restauração, pede a demissão do nosso Ministro da Economia. É impensável, só se fôssemos sadomasoquistas e gostássemos de dar tiros nos nossos pés, pedíamos a demissão do membro do Governo que mais nos tem defendido até hoje. Uma declaração ainda, se me permite... Mas ainda assim, há um aumento do IVA na restauração, quando os 23%... Absolutamente. Já lá vamos rapidamente, doutora. Agradecimento ao PS, na pessoa do Secretário Nacional, doutor Eurico Brilhante Dias, pela persistência e resiliência com que o PS tem defendido e assumido a baixa da taxa do IVA. E, se me permite, Sr. Doutor, pedia-lhe encarecidamente que na próxima quarta-feira, no debate no plenário da Assembleia da República, às 15 horas, onde vai ser discutido em plenário projeto de lei postativo para a reposição imediata da taxa do IVA, por favor, o Partido Socialista vote favoravelmente. Doutora Fátima, no dia 29 a Aresp começou uma campanha sem tréguas e não voltará mais atrás. A verdade é que depois do dia 29, aliás, no próprio dia 29, é surpreendido com o aumento do IVA. Esta foi a gota d'água, efetivamente, que não há mais condições. Os atuais 23% são insuportáveis, com este 0,25. Atenção, este 0,25, o Sr. Ministro sabe, todos fazemos contas, quem devia estar ali sentado não era o Sr. Ministro da Economia, era a Sra. Ministra das Finanças, porque falamos do DEL, porque falamos dos orçamentos e porque falamos da fiscalidade. E no que nos toca a nós, era a Sra. Ministra que nós queríamos fazer as perguntas objetivas. O senhor acha que o Sr. Ministro da Economia está contrariado com esta taxa de IVA? Sra. Doutora, no nosso setor são mais 20 milhões de euros puros que o Sr. Ministro
foi alegadamente, afirmou que seriam retidos e não aumentávamos o preço de venda, não vimos até hoje desmentido, com certeza que o Sr. Ministro desmentirá que estes pequenos 0,25% serão suportados pelas empresas, são mais 20 milhões. E então fazia objetivamente duas perguntas ao Sr. Ministro, depois destas notas prévias. Quando é que o Sr. Ministro exige definitivamente que o IVA da restauração seja reposto no 23%? Nos 13%, perdão. Nós, no dia 29, fizemos um debate nacional com as centrais sindicais, patronais, com a DECO. A DECO foi taxativa. Os portugueses que pagam o IVA no nosso setor de atividade, Sr. Ministro, não têm condições mais, não há poder de compra para continuar a pagar mais É um setor IVA que está 23% por uma sopa do que se paga pelos produtos petrolíferos que pagam IVA de 13%. Uma sopa 23%, produtos... Porquê? E Qual era a outra finalmente, pergunta? uma segunda pergunta, Sr. Ministro. Quando é que em Portugal a economia e o emprego são mais importantes que as receitas fiscais e passamos a ter um sistema fiscal justo e transparente? Como é que... O que o Sr. Secretário de Estado, Dra. Fátima, fez no dia 24 foi uma trapalhada inaceitável o que fez ao revogar um dos sistemas de faturação, e neste momento o país está de pantanas porque o seu milhão de empresas não sabem o que é que vai acontecer para a semana com os obrigatórios sistemas de faturação que ele nos criou. Sr. Ministro, como é que, e essa é a verdade, que o José Manuel Esteves de Arias está a dizer, o senhor deu muito apoio a esta associação no sentido de compreender que a insustentabilidade desse IVA para a restauração. Como é que aceita agora este aumento de 0,25, sabendo que apesar de ser pequeno, mas que ele é pernicioso para estas empresas? A questão da sustentabilidade do setor da restauração, e eu queria agradecer as palavras do Dr. José Manuel Esteves, pessoa que conheço há muitos anos por trabalhar com o setor da restauração há quase 30 anos. A sustentabilidade do setor da restauração não é um fator que se possa julgar em termos de elemento quando se está a falar de um aumento decimal do IVA. Eu percebo o problema do setor da restauração. E o Dr. José Manuel Esteves e os portugueses sabem bem qual é a minha opinião e a opinião do Ministério da Economia relativamente ao IVA da restauração. E qual é? Que é insustentável esta taxa de 23%? O Sr. Primeiro-Ministro abriu essa discussão a propósito do Orçamento do Estado. Essa discussão foi feita e, no final, houve uma decisão que foi tomada pelo Governo, que passou pela diminuição dos impostos ao nível das empresas, que eu espero que tenha continuidade em 2015 com a diminuição dos impostos ao nível do fator trabalho, do IRS, e foi declarado que os impostos sobre o consumo, onde encaixa o IVA, ficariam para uma terceira prioridade. O Primeiro-Ministro foi claro, e eu tenho a obrigação, até porque sou governante de um governo de Portugal, sou Ministro da Economia, não sou só Ministro dos Restaurantes, de ser solidário com a decisão que o Governo tomou em outubro de 2014. Eu percebo o problema, mas ele tem de ser que o Governo tomou em outubro de 2014. Eu percebo o problema, mas ele tem de ser também especificado com dados concretos. Isto é, realmente o setor da restauração foi sujeito por pressão fiscal, e vai-me perdoar, José Manuel Esteves, mas não há outro remédio, senão a qualquer setor económico, se não cumprir com aquilo que são as suas obrigações fiscais. E, genericamente, o setor da restauração cumpre. Portanto, não é justo que se justifiquem erros daqueles que não cumprem, porque, como sabe, 95% do setor da restauração cumpre, hoje em dia, com todas as suas obrigações fiscais. Mas, portanto, juntando esta pressão fiscal que resulta da eficiência fiscal da máquina tributária que hoje temos em Portugal, com o facto do IVA ter passado de 13 para 23, houve, de facto, uma transferência para o Estado de cerca de, no conjunto, 350 milhões de euros. E isto, congregado com um movimento descendente de receitas durante um determinado período, que felizmente terminou no último trimestre de 2013, provocou, de facto, um dano sério na rentabilidade, na capitalização. Agora, deixe-me só lhe dizer mais uma coisa. E o José Manuel Esteves deve conhecer estes dados. O ano passado, de março de 2013 a dezembro de 2013, a economia portuguesa como um todo gerou 128.300 empregos. É a diferença entre os empregos que foram criados e aqueles que morreram. Cerca de 25 mil foram criados no setor da hotelaria e da restauração, dos quais 9 mil
foram criados no setor da restauração. Aquilo que é mais importante para o setor da restauração, e eu não estou, obviamente, a afastar-me daquilo que é a posição da Aresp e que foi a minha posição, mas compreenda também a posição em que eu hoje estou. Mas aquilo que é mais importante para o setor da restauração é que o ambiente de confiança e de recuperação do poder de compra em Portugal permita uma recuperação do consumo. Vamos lá ver. Isso está a verificar-se e permitiu que este setor, o ano passado, ao contrário das piores projeções, tivesse já criado 9.000 postos de trabalho líquidos. Acabou o ano com 235 mil postos de trabalho, começou com 226. Deixe-me passar, o José Manuel Esteves teria ali muitos números que eu não vou agora pedir, mas eu sei que este ano, e no ano transato, há uma série de empresas, um número enorme de empresas de restaurantes que fechou. Isto significa, silenciosamente, diz ele, professor Daniel Bessa, é por isso que este lugar de Ministro da Economia é o lugar do morto. Porque ele tem que aceitar, como ele disse, porque faz parte do Governo de Portugal, o Sr. Ministro disse, que tem que aceitar, mesmo que saiba que estas medidas são perniciosas para a economia. Vamos lá ver. Nós não temos facilidades para distribuir. Esse tempo poderá regressar, vivemos no passado, talvez de uma forma exagerada, mas os tempos que correm, e deixe-me dizer que eu festejo a forma como Portugal saiu, deste período, mas isso não quer dizer que tenhamos entrado num período de facilidade. Não entramos, portanto, nomeadamente na área orçamental, há um processo de redução do déficit que tem que continuar. E que vai demorar uns 20 anos. Não, eu espero que não demore 20 anos. Se a economia começar a crescer um pouco mais, não é preciso mais reduções de despesa, nem mais agravamentos de carga fiscal. Agora, nós teremos que aguardar um pouco mais. Relativamente aos restaurantes que fecharam, eu não quero ser cínico, porque estas coisas são muito sérias, estamos a mexer com a vida das pessoas, mas em Portugal, durante o último ano, foram criadas mais empresas do que aquelas que fecharam. Não sei se aconteceu o mesmo com os restaurantes. Não, José Manuel Esteves diz que não. Admito, foram criadas mais empresas do que aquelas que fecharam. Nos restaurantes, o senhor saberá. As micro e pequenas empresas, o Sr. Ministro tem 1 milhão de empresas em Portugal, só 300 mil é que são limitadas. No ano passado foram criadas mais empresas. Por outro lado, vimos um aumento do número de postos de trabalho. Vimos um aumento da confiança dos consumidores. Vimos, acho que sim. Portanto, é uma evidência. A economia portuguesa o ano passado cresceu, o consumo cresceu em Portugal. Um dos fatores que sustentará a melhoria da economia portuguesa em 2014 é o consumo. E, portanto, enfim, eu penso que o lado mais difícil destas discussões todas é nós pormos-nos aqui na situação de que não há ainda um período de sacrifícios que esteja pela frente. Porque há. E eu devo dizer, e fiquei contente aqui por ouvir do professor Brilhante Dias, eu gostei de ouvir que não estamos em condições de assegurar que vamos repor tudo. E, portanto, acho que esse é um bom princípio. Porque realmente há umas contas que é preciso fazer. Ainda que vá ferir o Tribunal Constitucional, como o professor Reis Medais comentou. Eu gostava, para levar a coisa até ao fim, eu gostava que a política em Portugal pudesse ser mais transparente. E gostava que, nas medidas que foram tomadas neste passado recente, se tivessem criado menos equívocos em volta da sua duração no tempo. E, portanto, toda a ilusão, não serão apenas ilusões, todas as afirmações que foram sendo feitas, que tentaram, perdoe-se uma expressão, dourar um pouquinho a pílula e dar a entender que a coisa seria muito transitória, que daqui a muito pouco tempo estamos de volta aos bons velhos tempos. Quem é que fez isso, doutor? Eu não sei quem fez. A política? Eu sei, a política toda tende a fazer isso e eu convivo muito mal com isso. E, para dizer a verdade, eu nunca acreditei nisso. Doutor Domingos Azevedo, técnicos oficiais de contas, bastonário. Este pequeno aumento de impostos é sustentável daquilo que o senhor conhece? Primeiro é um erro chamar de pequeno.
há um brutal aumento de impostos, sobretudo sobre as classes trabalhadoras, aqueles que trabalham. E eu, por vezes, perguntou-se aqui no princípio, há outros caminhos? Essa é uma espécie de muro que parece colocar-nos à frente como quem diz que não fomos capazes de ultrapassar. Há outros caminhos. Havia outros caminhos. E um dos outros caminhos passava por pedir sacrifícios mais equitativos às diversas fontes de rendimento de Portugal, dos portugueses. Porque quando nós hoje vemos, por exemplo, a execução orçamental no mês de março de 2014, o que é que lá temos? IRS. Quem paga IRS é quem trabalha, os trabalhadores por conta de outrem, os engenheiros, os advogados, os médicos, sobe acumulado 7,8%. IRC desce 8, qualquer coisa por cento. Paga a menos 8, qualquer coisa por cento. O famigerado IVA, que aqui tanto falado, que eu não consigo entender como é que Portugal, sendo um país de história, um país de sol, um país em que nós podemos ter boas condições para cultivar o turismo, carregamos num dos setores mais sensíveis para o turismo, que é a restauração com IVA, em que não é aliciante aos turistas visitarem Portugal. Havia outros caminhos. Só que, eu costumo dizer isto muitas vezes, fazer uma portaria, às vezes até com um despacho, e dizer retirem, tragam cá limpinho, sem qualquer custos, é muito mais fácil do que ter outras políticas, do que ter outras situações que é necessário a envolvência da sociedade. Concretamente, foi feita a pergunta ao Sr. Ministro, perdoar-me-á com a frontalidade destas coisas, e Sr. Ministro, queria dizer uma coisa, os portugueses têm direito a saber dos documentos que hipotecam o seu futuro, ou que pelo menos tentam delinear o seu futuro. Está a referir-se à carta de intenções. E não há vergonha nenhuma, porque disse o Sr. Professor Bessa e tem toda a razão. O primeiro dever de qualquer político é ser transparente para aqueles que a quem governa. Falar a verdade e ser transparente. E não dizer, não revelar o que está numa carta de intenções pode ser tudo menos transparência e revela más intenções. Vai-me desculpar, mas só posso ler assim. Porque quando lhe perguntaram porquê é que, por exemplo, a taxa de 0,20% de aumento na taxa social única, porquê é que não foi repartida 0,1% para as entidades patronais e 0,1% para os trabalhadores? Porquê é que foram os trabalhadores logo os primeiros sacrificados na globalidade? Ora bem, como eu estava a dizer, na minha opinião, nós temos, naturalmente, uma recuperação também seria perfeitamente injustificável não termos. Se as pessoas perderam as suas casas, se os pais já não conseguem ter os seus filhos a estudar, se as pessoas estão a viver para passar martírios porque pagam demasiados impostos, bom, se isso não valeu para nada, então também, naturalmente, que não sei o que é que andamos então aqui a fazer. Mas eu acho que o importante, no meio de tudo isto, penso que não houve a preocupação de uma repartição equitativa destes esforços que foram pedidos aos portugueses. O resgate acha que trouxe mais desigualdade ao país? Mas indiscutivelmente. E não se tem problemas nenhuns em se aprovar uma lei que vai meter ao bolso dos grandes grupos económicos portugueses milhões e milhões de euros. Está a referir-se ao Não estou só a referir-me ao IRC, estou a referir-me às Participation Exceptions, ou seja, os lucros obtidos fora do país e que vêm para Portugal e que não são cá taxados. Estou-me a referir à isenção das mais-valias, das alienações de partes de capital social, que têm efeitos retroativos, na medida em que incluem lá as reservas, que conferem caráter de retroatividade. É preciso ser dito isto. Mas há um outro elemento, Fátima, se me permite, muito rapidamente. Eu quero dizer que sou revoltado deste processo, porque não concordo com ele. Acho que havia outra forma dele ser resolvido. Mas há um outro elemento extremamente perigoso em todo este processo. É que a descaracterização do Estado, a descaracterização, o respeito, que é univocamente devido dos governados para os governantes e dos governantes para os governados, tem-se vindo permanentemente a perder. O desprestígio, a falta de prestígio, a quebra do prestígio do Estado. A falta de respeito. Diz-se uma coisa e faz outra. E faz-se umas coisas e ninguém tem a preocupação de avaliar as consequências daquilo que se faz. Uma espécie diz assim, faça-se e depois vê-se. Quantos mortos existiram? Depois conta-se no fim. Ninguém tem preocupação. Só para concluir muito rapidamente, havia outras soluções, ou deveria pelo menos haver vontade de se tentar encontrar outros caminhos. Infelizmente fomos pelo caminho que fomos, e aí eu estou com o professor Daniel Bessa.
isto vai durar muito tempo até que cheguemos naturalmente à situação em que estávamos antes de todo este processo. Dr. António Lucena Faria, que é o presidente da fábrica de startups. Enfim, os impostos vêm favorecer o crescimento da economia neste momento? A descida do IRC acha que vai favorecer, que está a favorecer o crescimento da economia? Bom, muito boa noite. Vou-lhe pedir desculpa, mas gostava antes de só fazer um comentário. E o meu comentário, na verdade, é uma sugestão. Eu não sei muito bem se já passamos metade do programa ou se estamos perto do fim, mas penso que já, porque tivemos aqui vários minutos, e durante este tempo todo a única coisa que eu ouvi foi falar sobre a questão da divisão, a questão da subtração. E lembro de um programa que vi do Prós e Contras, aqui há uns tempos atrás, com o seu convidado, que disse muito bem: nós precisamos, em Portugal, é de focar a nossa atenção na questão da criação da riqueza. Nós precisamos estar aqui a falar todos, não é sobre a questão de como é que vamos distribuir uma coisa que não temos. Temos é que primeiro ter, para depois poder distribuir. E, portanto, o que eu sugeria é que todos nós aqui começássemos a pensar como é que nós podemos ajudar este país a conseguir sair da situação difícil em que se encontra. Eu sou uma pessoa que está muito envolvida na questão do empreendedorismo e na ajuda às pessoas que querem lançar os seus projetos. E acho que o empreendedorismo é uma boa solução, é uma forma de nós conseguirmos ter mais empresas essas que vão ter mais empregados e, portanto, vamos conseguir também trabalhar no sentido de reduzir a taxa do desemprego, que todos sabemos aqui que é muito alta. É também uma forma de pagarmos mais impostos. E eu faço aqui um pequeno parênteses, depois gostava de continuar a minha intervenção para responder à sua pergunta. Eu sou um empresário ou um empreendedor, gosto mais da palavra empreendedor, desde os meus 15 anos. E é muito interessante falarmos sobre a questão dos patrões e dos trabalhadores. Eu não sei o que é que isso quer dizer. Eu fui trabalhador toda a minha vida. A única coisa que sei fazer foi trabalhar de manhã até à noite para conseguir que as minhas empresas tivessem sucesso. E como o tal patrão, eu pago o IRS, que todos os senhores e senhoras que estão aqui pagam, eu pago também o IRC, que aqui também foi já referido, e ainda pago, se por acaso tiver tido a sorte de ter lucros, um imposto sobre capital. Portanto, eu não pago um imposto, eu não pago 2 impostos, eu pago 3 impostos. E, portanto, estamos aqui hoje a discutir todos como é que nós vamos tirar de um sítio para pôr no outro, parece-me a mim prematuro, porque não temos nada para tirar. Nós precisamos é de criar. E nesse aspecto eu gostava também de fazer uma outra sugestão. Eu penso que este Governo tem feito um trabalho extraordinário no que diz respeito ao apoio ao empreendedorismo em Portugal. Há um conjunto imenso de medidas que foram realizadas nos últimos tempos que têm, de facto, contribuído para que nós estejamos a mudar como país. Nós hoje temos muitos mais empreendedores que uma vez tivemos, pelo menos... Então, o país está no bom caminho do ponto de vista do crescimento económico? Bom, mas mais importante do que o país está no bom caminho é o que é que nós vamos fazer. É claro que o Ministro da Economia, com certeza que seria muito mais justo para ele se estivéssemos aqui a falar sobre crescimento económico e não sobre como é que vamos resolver estas questões todas relacionadas com os impostos. Isso já foi aqui referido. De facto, eu acho que é injusto. Inclusive, estamos aqui, durante todo este tempo, a falar sobre impostos, quando ele nem tem muita responsabilidade sobre essa matéria. E gostaria muito mais, de certeza, de falar sobre crescimento. Mas acho que o Ministério da Economia tem ainda trabalho a fazer no que diz respeito à questão de apoiar os empreendedores que queiram avançar com os seus projetos. Mas não é só o Ministério da Economia. O Partido Socialista também tem. O Partido Socialista, ainda há bem pouco tempo, avançou com uma medida que acho muito interessante, relacionada com o financiamento cooperativo. Deve continuar, deve ir por esse caminho, deve continuar também a colaborar no sentido de haver mais empreendedores em Portugal. Mas não é só o Partido Socialista, nem os partidos que estão hoje no Governo. É também aqui, ao toque, os técnicos oficiais de contas, e aqui o Sr. Bastonário vai-me permitir que lhe diga aqui uma sugestão, que é o seguinte: se eu quiser criar uma empresa, eu hoje tenho que de imediato considerar nos meus custos os 150 euros que tenho que pagar por um toque. 150 euros para uma empresa que está a dar os primeiros passos é muito dinheiro. E, portanto, eu sugeria que uma das ideias que podia avançar é pensar que nos primeiros tempos em que estas empresas ainda têm poucas receitas ou nenhumas, reduzir e ter uma taxa relacionada com o toque mais baixa. Acho também, com toda a franqueza... Olha, lá foram os toques, Sr. Bastonário, pronto. Bom, estou a falar de toques, mas também rocks ainda lá pior. foi o toque. E gostava também de sugerir aqui Tenho as duas que passar. associações, só para lhe Vai dar terminar. uma ideia final. Em relação à questão aqui da associação desta senhora muito simpática, eu acho que é muito importante que os reformados percebam e os aposentados tenham um papel ativo na sociedade. E acho fundamental, importantíssimo, que possam aproveitar essa extraordinária experiência que recolheram ao longo da sua vida para partilhar com os empreendedores. E penso também que, no que diz respeito à Associação da Restauração, que
Também podemos colaborar. Podemos trabalhar no sentido de o ajudar e de ajudar os seus associados para que descubram como é que podem ter mais sucesso nos seus negócios. Porque é trabalhando mais do lado da receita. Pois, mas se trabalhar mais do lado da receita, todos nós vamos estar melhor. E a parte da receita eu sei trabalhar. A parte dos custos é uma coisa que... Maria do Rosário Gama, aí tem, olha. Muito obrigado. Já querem pôr a trabalhar outra vez. Desculpe, Domingos Azevedo, não tenho tempo para si, tem que ser Rosário Gama. Porque eu calculo que o senhor vai dizer que não baixa o preço dos toques. Portanto, não vale a pena perdermos mais tempo. Eu há pouco queria responder àquilo que o Sr. Ministro falou sobre o sistema de pensões, mas eu vou ser rápida. De facto, o sistema de pensões é um sistema de repartição. Mas quando nós descontamos durante toda a vida, adquirimos o direito social à pensão que nos foi atribuída. E é esse direito social que nós reivindicamos. O problema da sustentabilidade das pensões tem a ver com os baixos salários, tem a ver com o trabalho precário, tem a ver com a imigração. E não tem a ver também só com isso, tem a ver com muitas das contribuições que vão para a Segurança Social são gastas não só no pagamento de pensões, mas noutros fins, são gastas noutros fins para as quais não estavam destinadas. E por isso o problema da sustentabilidade está a colocar-se. Como é que é resolvido? Exatamente da maneira que este senhor acabou de dizer, com crescimento económico, com salários adequados e com criação de emprego. Senão no futuro, eu só queria fazer uma pergunta, deixe-me só fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que é ao Sr. Ministro ou às pessoas que estão na mesa, se concorda ou não que nós, aposentados, também somos credores, tal como a Troika é credora. Pronto, já vai responder, Sr. Ministro. Professor Reis Novaes. Eu lamento aquela intervenção daquele senhor ali há pouco, queria mudar um pouco o tom da conversa, mas lamento, mas vou ter ainda que falar de impostos outra vez. Porque, lamentavelmente, em relação aos impostos, nós assistimos nas últimas semanas àquela quase farsa que foi o Primeiro-Ministro e vários ministros a garantirem que não ia haver aumento de impostos e depois tivemos impostos. Mas o que eu queria falar agora era sobre a justificação que foi dada para essa mudança de opinião e que foi aqui repetida pelo Sr. Ministro e por isso peço desculpa, mas não posso deixar de falar sobre isto. E a justificação qual é? A justificação foi que tiveram que fazer isso por causa do Tribunal Constitucional. Para serem equitativos. Porque o Tribunal Constitucional exigia isso. E, portanto, nós temos aqui este quase paradoxo de um governo que não respeita o Tribunal Constitucional, que faz pressão sistemática sobre o Tribunal Constitucional, por exemplo, na pessoa do Primeiro-Ministro, que não respeita as decisões do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional diz que os subsídios são inconstitucionais e no ano seguinte o governo torna a colocar o subsídio. O corte no subsídio. O Tribunal Constitucional diz que aquilo é inconstitucional e no ano seguinte o Governo corta mais nos salários dos funcionários públicos, que equivale a mais que um corte no subsídio. Sendo que as decisões sobre o Orçamento de 2014 ainda não saíram. Ainda não saíram, mas o Tribunal Constitucional tem isso para decidir. Mas, portanto, temos esta prática sistemática de não respeitar as decisões do Tribunal Constitucional. E, curiosamente, nestes últimos dias tivemos o Governo, seja uma nova personalidade, a dizer isto foi para respeitar a opinião do Tribunal Constitucional. E a Ministra das Finanças até disse uma coisa curiosa disso, na leitura que nós fizemos da decisão do Tribunal Constitucional. É evidente, para quem conhece o Governo, quando a Ministra diz, na leitura que nós fizemos, o que é que isto indiciava? Que o Tribunal Constitucional não disse nada daquilo. Que a leitura era apenas uma máscara para dizer que quisemos fazer isto e agora desculpamos com o Tribunal Constitucional. E então ninguém vai investigar, jornalistas, comunicação social, imprensa económica, ninguém vai verificar se de facto o Tribunal Constitucional disse ou não alguma coisa daquelas. Mas eu queria dizer ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro não é constitucionalista, portanto, obviamente não tem que saber isto. É jurista. Mas eu gostava de lhe dizer que o Tribunal Constitucional não disse nada disso, absolutamente nada disso, mas disse uma coisa muito concreta sobre a questão do corte das pensões. Aquilo que o Ministro Paulo Portas, o Primeiro-Ministro, a Ministra das Finanças disseram que foi quando o Tribunal Constitucional tinha reprovado aquele corte de 10% na convergência das pensões, então para substituir agora isso, então iam atender àquilo que o Tribunal Constitucional tinha dito e por isso este aumento de impostos e aumento da TSU. Simplesmente, Sr. Ministro, aquilo que o Tribunal Constitucional disse foi apenas isto. Este corte é inconstitucional. E este corte é inconstitucional porquê? Porque é uma medida avulsa. É o Governo pegar em quem tem mais à mão e cortar para preencher uma necessidade que tem no déficit orçamental. E, portanto, segundo o Tribunal Constitucional não disse que as pensões
dos atuais pensionistas são intocáveis. Disse que eventualmente é um direito que têm, de facto seria, não se vê isso em lado nenhum, essas pensões estarem a ser tocadas, mas mesmo assim o nosso Tribunal Constitucional disse, não, isto não é um direito absoluto, eventualmente pode ser tocado. Como? Através de uma reforma estrutural. A única situação em que o Tribunal Constitucional admitiria que se tocassem nas pensões dos atuais pensionistas era uma reforma sistemática, uma reforma estrutural, que tivesse em conta tudo, tivesse em conta a sustentabilidade, tivesse em conta descontos que foram feitos, tivesse em conta a igualdade entre as várias situações. E então, no quadro de uma reforma dessas, aí o Tribunal Constitucional admitiria. O Sr. Doutor, está a dar ideias. Já agora, e foi por isso, não é ideias, porque foi por isso que o Governo a seguir fez aquela tal comissão de sábios para preparar a reforma estrutural. O que é que lhe aconteceu? Não foi ouvida. Desapareceu. Aquilo que se verificou é mais cortes e mais impostos, e é assim que o Governo responde. Agora, o que é um absurdo, o que é de um cinismo, se quiser, de uma lata, é o Governo fazer isto e dizer que faz isto por causa do Tribunal Constitucional. Eu peço desculpa, mas voltando à minha metáfora de há pouco, eu atrevia-me a dizer que é exatamente a mesma coisa, é tão ofensivo, tão insultuoso, como aquele alcoólico, quando chega à casa e bate outra vez na mulher dos filhos, dizer, fiz isto porque isto é a leitura que eu fiz do acórdão do Tribunal Constitucional. Sr. Ministro? Bom, eu verdadeiramente repito aquilo que já disse, precisamente pelo respeito importante que é preciso ter pelos pensionistas. A prioridade deste documento de execução orçamental, que é o primeiro que fazemos em termos de exercício de liberdade porque corresponde à saída da Troika, prevê uma reposição das remunerações dos pensionistas bastante substancial já a partir do dia 1 de janeiro de 2015. Eu voltava a lembrar-lhe, porque é disso que estamos a falar, que dos 2,7 milhões de pensionistas que temos em Portugal, houve 400 mil que foram afetados com cortes. Os outros não foram, e ao nível das pensões mínimas, 1.177.000 pessoas, elas, ao contrário do que se passava antes, foram sendo atualizadas de acordo com a inflação todos os anos. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é considerar em janeiro de 2015 a reposição com um corte de 2,5% a 3,5%, portanto, não quero estar a enganar as pessoas, de 2% a 3,5%, um corte de 2% a 3,5% relativamente à situação que tinham em 2010. E, portanto, esta reposição substancial do poder de compra dos pensionistas que foram afetados, estes 400 mil, tem de ser financiada e o modelo de financiamento foi este que encontramos. O de aumento de impostos, desce e mais. Não, eu não sou jurista, apesar de pertencer a uma família de juristas, e muito menos sou constitucionalista. A única coisa que lhe posso dizer é que, da leitura direta dos acórdãos dos tribunais constitucionais, por exemplo, são admitidos, como aliás o professor Reis Novaes aqui disse, cortes. Aliás, vale a pena dizer, por exemplo, ao nível dos cortes, que eles começaram antes do processo de ajustamento. O que o professor Reis Novaes também está a salientar é que não foi feita uma reforma da segurança social. Seria talvez necessário. Nós estamos a repor as pensões praticamente ao nível que estavam em 2011, para além daquelas que foram afetadas. Agora deixe-me dizer mais duas ou três coisas. Eu percebo o efeito de revolta, de mágoa, de discordância, de divergência política que existe em muitas pessoas. Mas ver uma pessoa tão inteligente e que eu respeito tanto, como o professor Domingos Azevedo, dizer que nós criámos um conjunto de condições que provocaram uma desgraça, por exemplo, no turismo, ao nível, por exemplo, do IVA da restauração. Quando Portugal teve em 2013, precisamente o melhor ano turístico de sempre, e os primeiros 3 meses de 2014 confirmam esta tendência, é, de facto... Não impediu o encerramento de muitas empresas, microempresas... Não, ao nível do turismo, que foi aquilo que foi referido, houve, de facto, um crescimento, é um dos setores que está a puxar pela economia, assim como não aceito que se diga gratuitamente, porque isto custou muito trabalho, Fátima Campos Ferreira, que cada governo que vem traz um déficit a dobrar. Este governo, em termos de déficit corrente, da balança corrente e de capital, que é o financiamento líquido, encontrou uma situação, quando chegou ao governo, que era um déficit na casa dos 10%. De ruptura. E o resultado de 2 anos de governação, por mérito dos portugueses, em que o governo também foi parceiro, também somos portugueses, não somos índios nem feiticeiros, foi que este déficit foi corrigido em 2 anos, à custa de um ajustamento da nossa economia, que passou muito por aquilo que aqui disse o professor Daniel Bessa, ou o Dr. António Lucena Faria, que é um movimento, uma vaga de empreendedorismo. Sabe
que por cada empresa que o ano passado cessou atividades, 2,5 novas empresas nasceram? Sabe que 50% dos postos de trabalho que estão a ser criados em Portugal são criados por pequenas e médias empresas que nasceram em Portugal nos últimos 5 anos? Isso é uma boa notícia, porque garante as reformas do futuro. É uma notícia fundamental, porque, como disse a doutora Maria Rosário Gama, se não houver pessoas a trabalhar, não há forma de pagar as pensões, por muito constitucionais que elas sejam. E deixe-me dizer mais uma coisa, a correção deste déficit, porque nós, em 2013, já tivemos um superávit das nossas contas correntes. Portugal foi um país financiador líquido em termos das nossas contas correntes. Tivemos um déficit público que foi metade daquele que herdámos do governo anterior. Foi feito à custa de um ajustamento económico absolutamente extraordinário. 3 países sujeitos às mesmas regras da Troika. Repare a qualidade do ajustamento português. As nossas exportações cresceram 29%. As nossas importações desceram 2%. As nossas exportações cresceram o dobro daquilo que foi o crescimento na Irlanda e 6 vezes mais do que aquele que foi o crescimento na Grécia. O nosso nível de importações é 2% inferior àquele que tínhamos antes do ajustamento. Também não temos dinheiro para importar? Não, desculpe, na Grécia caíram 29%. Eu não posso aceitar, até porque nós, aqueles que estamos no governo, deixámos muitas coisas para trás para servir Portugal no momento mais delicado, o momento da bancarrota em que o Partido Socialista deixou Portugal, com salários, com dinheiro nos cofres para pagar 4 ou 5 dias de salários da função pública. Eu não posso aceitar que seja desvalorizado não só o trabalho deste governo, mas sobretudo o trabalho extraordinário que a economia real em Portugal fez para retirar Portugal deste processo e termos conseguido o resultado que ontem foi anunciado pelo governo. Eurico Brilhante Dias. Desde que este governo tomou posse, foram à falência 41 empresas por dia. E quando o senhor Ministro da Economia faz referência ao trabalho dos empresários, eu não posso deixar de ser muito reconhecido ao trabalho dos empresários e dos empreendedores deste país. Até porque, em circunstâncias muito difíceis na economia portuguesa, onde o crédito se reduziu de forma substantiva, onde muitos clientes deixaram de pagar, muitos deles se viraram para o exterior e começaram a vender a sua capacidade instalada para mercados externos, o que foi fortemente positivo. Mas não posso deixar de dizer também ao Sr. Ministro que entre 2005 e 2010, com o PS no governo, só um país na zona euro teve maior crescimento das exportações do que Portugal. Foi a Holanda. E esse trabalho, entre 2005 e 2010, sofreu um impacto, de facto, em 2009 com a grande crise. Mas continuou em 2010 com a recuperação, em 2011 com a recuperação e com o trabalho de muitos empresários, dos quais eu não me aproprio, continuou em 2012 e 2013. Agora, o grande problema de muitas destas empresas durante os últimos anos é o seguinte: é que, quando nós chegámos a 2011, foi cortado metade do subsídio de Natal. E disseram-nos que era uma medida extraordinária. Chegámos a 2012 e cortaram 2 salários aos funcionários públicos e aos pensionistas. E apresentaram penso que foi 9,5 mil milhões de euros de austeridade. O dobro do que estava previsto. Chegámos a 2013 e voltaram a aplicar o dobro do que estava previsto. O memorando inicial para 2014, 2015 e 2016 tinha 0 euros, de medidas de austeridade. 2014, 2015 e 2016 temos mais de 5 mil milhões de euros de austeridade. Quando diz, temos mais de 5 mil milhões de euros, olha, só este ano são 2,3% do PIB. E para o ano são mais 0,8%. Portanto, se fizer bem as contas, é mais de 5 mil milhões de euros de austeridade. Quando nós olhamos para este panorama e nos pergunta, havia outro caminho? Havia um caminho sem preconceito. Por exemplo, olhamos para os restaurantes. No debate parlamentar, o PSD, não foi um membro do partido do Sr. Ministro, disse claramente, isto tem que se fazer, há restaurantes a mais em Portugal. E, portanto, a medida era uma medida dogmática,
dogmática... Quem foi o ministro? Foi um deputado. Foi um deputado que o disse no Parlamento. Mas, na altura, o Sr. Primeiro-Ministro chegou a dizer, quando se discutia a redução do IVA na restauração, chegou a dizer, eu não vou transferir uma renda para os donos dos restaurantes. E eles fechavam e despediam gente todos os dias. Por isso, vamos ver. Havia outro caminho? Havia um caminho que era o seguinte. Nós precisávamos de fazer um ajustamento. E nisso estamos perfeitamente de acordo. A economia portuguesa precisava de fazer um ajustamento. Mas precisava de fazer um ajustamento que fizesse duas coisas. Primeiro, que protegesse o melhor que a nossa economia tem. E nós não fomos capazes de o fazer. Nós perdemos muitas empresas boas. Perdemos muitas empresas boas por problemas de crédito e por má gestão de fundos comunitários. Má gestão de fundos comunitários, especialmente em 2011 e 2012, má gestão de fundos comunitários e má gestão da relação com a banca e com os instrumentos de relação com a banca. Os comunitários que têm a maior taxa de execução de sempre. 2011 e 2012. Em 2012 e 2013. Sr. Ministro, eu digo sempre, passado um ano de sair da AICEP, ainda era o último administrador que tinha firmado contratos com PMEs para a área da internacionalização. Os senhores bloquearam o CREN na área empresarial nos primeiros anos. E, claro, hoje têm taxas de execução. Mas aquilo que nós perdemos em 2011 e 2012, muitas não se recuperam. Mas por estratégia, para não... Foi claramente uma estratégia de fazer quebrar a procura interna. E quando quebrámos a procura interna, fizemos isto. Sr. Pipo. Não. O Sr. Ministro Vítor Gaspar apresentou em 2012 um documento de estratégia orçamental. Estes documentos que estávamos a falar. E dizia que em 2016 as receitas fiscais, antes do enorme aumento de impostos, seriam 45,8%. E no DEL que apresentou um ano depois, o mesmo ministro, sem o enorme aumento de impostos, dizia as receitas fiscais em 2016 serão 41,6%. O diferencial são 7,5 mil milhões de euros. Sabe o que são estes 7,5 mil milhões de euros? É este caminho da austeridade excessiva, custo que custar, e que levou à falência milhares de empresas. Gerou um desemprego que vai chegar ao fim do programa com mais 250 mil desempregados do que nós tínhamos previsto. E mais, fez outra coisa. Fez com que muitas empresas boas, eu vou dar um caso concreto de uma empresa, eu conheço uma empresa têxtil e vestuário, que exportava 50% da sua produção e vendia 50% no mercado interno. Começou a ter problemas de pagamentos de clientes no mercado português. As vendas diminuíram no mercado português. Esta empresa exportou mais? Não. Esta empresa ficou no limiar da falência e, em vez de exportar mais, exportou menos. E por isso, nós tínhamos que ter tido outro caminho, que era proteger o que tínhamos de melhor, proteger o nosso PIB potencial e protegermos emprego de forma sustentável, como fizemos tão bem com a Alta Europa, como fizemos tão bem noutras circunstâncias. Só que esse caminho alternativo era a única forma de nós termos passado este período. Devíamos ter protegido as boas empresas que tínhamos e que exportavam, e muitas foram à falência. Mas, Fátima, deixa-me concluir, senão eu não me explico o caminho alternativo. Mas eu faço já. Aliás, foi meu colega na AICEP e nós trocámos às vezes opiniões. E nós devíamos ter feito isto, sabendo que, se nós tínhamos objetivos de ajustamento estrutural, que é aquilo que está no Tratado Orçamental. Eu sei que às vezes isto é um palavrão e as pessoas percebem menos, mas os objetivos do Tratado Orçamental remetem-se para objetivos de déficit estrutural. Aquilo que nós fizemos nos primeiros anos não foi tentar reduzir o déficit estrutural. Nós fomos atrás de objetivos nominais que fizeram com que a austeridade fosse muito superior ao esperado. E por isso, o programa termina, a saída e o regresso aos mercados é bom para Portugal, mas a única coisa que o Governo hoje tem para dizer aos portugueses é que os sacrifícios continuam. Professor Daniel Bessa, o senhor sempre tem dito e escreve que é importante que haja acordo político e consenso, não é acordo, um consenso político alargado para que os tais 20 anos sejam um pouco menos. O senhor vê essa possibilidade no horizonte? Acredita nisso? Isso depende dos partidos políticos e das forças políticas. Agora, eu acredito, como creio que a grande maioria dos portugueses acredita, que esse entendimento seria positivo. Um dos momentos, foi um momento triste, mas foi um dos momentos mais altos da política interna, foi quando 3 partidos portugueses assinaram um memorando permitindo que Portugal fosse apresentado como um exemplo
perante o mundo inteiro. Foi um momento alto e isso foi reconhecido. É evidente que de então para cá as coisas não correram bem. Há certamente responsabilidades. Eu acho que a responsabilidade tem que ser repartidas, porque a responsabilidade nunca é de um lado só. Realmente nós tivemos momentos em que o Governo deu a entender que quase prescindiria do acordo do Partido Socialista e seguramente não foi a melhor atuação, não foi a melhor medida. Eu tenho pena que isso tenha sido feito assim. E por essas e por outras, enfim, isso é um bom pretexto. Também temos visto que o Partido Socialista, nestes últimos tempos, tem-se afastado e tem procurado fugir a esses compromissos. Eu lamento, nomeadamente, que o apelo do Presidente da República em junho do ano passado não tenha tido acolhimento. O Partido Socialista estaria hoje mais próximo do poder. O Presidente da República disse no Facebook que este resultado, esta saída limpa, vem contrariar a opinião dos que vaticinavam uma má saída para o programa e de muitas dificuldades pelo caminho. Foram feitos muitos prognósticos sobre o que podia ser a saída, e esta saída que acabamos de verificar contrariou todos os prognósticos mais negativos. Agora, eu continuo a pensar que o acordo que o Presidente da República solicitou há cerca de um ano atrás, há uns 10 meses atrás, teria sido benéfico. E se não houver esse acordo, como é que o país vai para a frente? O Partido Socialista diz que vai haver, depois de ganhar as eleições, não é isso? Primeiro nós vamos ganhar e depois cá estamos para fazer o acordo. É o que eu tenho ouvido, não é isso que eu tenho ouvido. Nunca... Vai haver acordo, mas primeiro nós vamos ganhar. E eu tenho muita pena. Diga. Mas eu tenho muita pena de que... Mas eu entendi mal? Não, entendeu mal, então porque o Partido Socialista nunca pôs como condição alguma... Ganhar eleições? Ganhar eleições ou não. Mas não tem dito que é depois? Não. O que o Partido Socialista diz é outra coisa. E o senhor professor foi muito rigoroso nessa parte. Em todas, mas particularmente nessa Obrigado. parte. Particularmente nessa Não me rendo muito. Quando diz que o Governo entendeu que o Partido Socialista não era importante. E em particular, quando há muito pouco tempo disse o Sr. Primeiro-Ministro na televisão, aqui na RTP, numa entrevista, que se houvesse cautelar, o PS não era necessário. Foi um mau momento. Eu não ter ouvido isso. O Sr. Primeiro-Ministro tem vários maus momentos. Aliás, eu lembrava-me há pouco... Eu estou a falar dele. Lembrava-me há pouco aqui de uma questão do Tribunal Constitucional. Sabe que em 30 de agosto deste ano, eu por acaso fui ver os meus documentos, em 30 de agosto de 2013, quando o Tribunal Constitucional chumbou uma das medidas, que valia qualquer coisa como 167 milhões de euros, foi o Primeiro-Ministro que disse que se isto continuasse assim, Portugal tinha um segundo resgate. Portanto, vamos ver se nos entendemos. O PS estará sempre disponível para servir o país e para fazer um consenso. E eu tenho pena, até porque fiz parte da delegação do PS, que não tenha, em julho do ano passado, que nós não tínhamos conseguido ter um entendimento. Mas sabe porquê é que não foi possível? Não foi possível porque o Governo já se tinha comprometido com a Troika e o Partido Socialista só podia ser o notário de quê? Do corte nos salários, do corte das pensões. Mas nós tínhamos dito que éramos contra. Como é que nós íamos poder ir lá? Eu não quero ganhar eleições. Não. Eu quero ganhar eleições, governar e manter a confiança dos portugueses. Sr. Reis Novaes. Em relação a isto, em relação ao apelo do Presidente da República ao consenso, nas circunstâncias em que esse apelo foi feito, peço desculpa, mas aquilo que significava era o PSD tem uma maioria, tem um governo, tem um presidente e queria também ter uma oposição. E então aí completava o círculo. E um presidente da Comissão Europeia. E o presidente da Comissão Europeia, já agora. E então completava o círculo. É óbvio que um apelo a um acordo deste tipo não pode ser aceito por ninguém. Salva-se o Tribunal Constitucional. É verdade. Isso não tem. É verdade. E é a única instituição em que os portugueses podem ter orgulho nesta altura é o Tribunal Constitucional. Porque se não fosse o Tribunal Constitucional, a devastação que o país sofreu e os direitos que foram violados teria atingido um nível muito maior. Mas voltando ao apelo do Presidente da República. Continua com a De facto, a situação que Portugal atravessa é gravíssima. E nós, quando olhamos para o futuro, vemos que mesmo com as previsões de crescimento mais otimistas, aquelas que são irrealizáveis, se o Tribunal Constitucional continuar a cumprir o seu papel, é o papel que se lhe exige, a saída qual é? A saída é ou contínuo aumento de impostos ou destruição do Estado Social.
Os portugueses não querem destruição do Estado Social. Como os portugueses não aceitam a destruição do Estado Social, a via só pode ser, o alívio só pode vir da reestruturação da dívida. Mas para se fazer isso, que não é fácil, o governo português que faça isso não pode ser um governo que seja contra isso. Mas tem que ser um governo forte, um governo sustentado num largo consenso social e político. Esse governo só pode sair de novas eleições. É verdade que o Presidente da República não quer convocar novas eleições, mas então é o Presidente da República que também fica fora desse consenso. Esse consenso terá que ser construído depois das eleições. Aquele manifesto dos 74 que eu tive a honra de subscrever aponta um caminho para um consenso possível que vai num espectro tão alargado, desde o CDS até ao Partido Comunista, Bloco de Esquerda, em torno deste objetivo que pode ser o único que garanta aos portugueses um alívio para o crescimento económico. O senhor está a defender a antecipação das eleições legislativas? Mas não acredito que o Presidente da República faça isso, porque é óbvio que já o devia ter feito há muito tempo, mas ele não vai fazer isso, é óbvio. Sr. Ministro, Bom, eu creio que perante esta possibilidade, como é que reagiria o Governo de antecipar as eleições legislativas? Não nos passa pela cabeça. Portugal acabou de concluir com sucesso um resgate. É extraordinário estar a ouvir pessoas, eu respeito a sua opinião, professor Reis Novaes, a pedir um segundo resgate. Sabe o que é que significaria uma reestruturação da dívida nos termos em que ela foi solicitada? Um segundo resgate. A negociação que a Grécia teve de fazer de um conjunto de medidas, precisamente por falta de coesão e coerência política, e que implicaram cortes, por exemplo, nos salários da função pública automáticos de 25%, 30%. Quando não há dinheiro para financiar o Estado, não há Constituição que nos valha. É importante que isso perceba. E realmente, do ponto de vista objetivo, aqueles que defendem a reestruturação da dívida, aquilo que estão a pedir, eu não digo que intencionalmente, provavelmente não sabem do que falam, quando eu, se calhar, também sou acusado de não saber do que falo quando falo da Constituição. Mas aquilo que objetivamente estão a pedir é um segundo resgate, com todo o conjunto de pacotes de medidas e sacrifícios que nós já conseguimos terminar e estamos agora a aliviar. Eu diria também que, do ponto de vista do compromisso político, acho que ele seria altamente desejável. E foi obtido em algumas circunstâncias e em alguns casos. Por exemplo, foi possível fazer um acordo para a reforma do IRC com os votos favoráveis, não só do PSD e do CDS, mas também do Partido Socialista. Aquela reforma tão criticada pelo professor Dr. Domingos Azevedo foi aprovada por 90% do Parlamento. E, provavelmente, era realmente importante para ajudar a esta trajetória de recuperação económica e de recuperação do investimento que nós agora estamos a viver. Embora eu penso que ele quis dizer foi a descida, mostrar a comparação entre a descida do IRC e a subida do IRS, não é? Também existe. E curiosamente, o exemplo que deu foi um exemplo em que o PS ficou contra. Houve um contributo não só dos partidos da maioria e da ação do Governo, mas também do Partido Socialista, para que essa reforma se pudesse. É um bom exemplo a que eu me quero agarrar, porque acho que os compromissos são muito importantes. Assim como existe um consenso, o Partido Socialista votou a favor do Tratado Orçamental, que prevê uma regra de ouro. É que os países que fazem parte do euro devem caminhar rapidamente para uma situação de déficit zero. O objetivo é de médio prazo, não é rápido? Nós estamos em 4,9%. O objetivo é de médio prazo. Vamos ter este ano 4% ou menos de 4%. Médio prazo é quantos anos? Ainda ninguém percebeu, Fátima, como é que o Partido Socialista opera este milagre das rosas. Que é dizer que vai repor todos os salários, todas as pensões, diminuir todos os impostos e, ao mesmo tempo, passar o déficit de 4% para 0%, Posso responder, cumprindo esse tratado orçamental. Agora, deixa-me terminar. Eu acho que nós estamos num tempo que exige pragmatismo e realismo. Este caminho que o Governo fez com os portugueses permitiu que Portugal terminasse este programa de ajustamento com sucesso. Permitiu que a economia portuguesa tenha entrado num momento de viragem económica. Portugal este ano vai crescer acima da média europeia, acima de Espanha, acima da França, acima de Itália, só dar uma palavra acima de Itália. Ao Dr. Eurico, já lhe dou a palavra outra vez. O milagre das rosas. O milagre das rosas, muito rapidamente. É porque há bocadinho o Sr. Ministro pôs ali a balança corrente e eu há bocadinho, quando fiz referência ao déficit orçamental. E eu vou explicar rapidamente. O Governo aplicou, entre medidas que foi substituindo em valor global, o equivalente a 15 mil milhões de euros de austeridade
nestes anos que passaram. 15 mil milhões de euros é pouco menos do que 10% do nosso produto interno bruto. E diz o Sr. Ministro, bem, sem medidas, disse que era 4,9 o déficit, sem medidas extraordinárias era 5,3. O que é que isto significa? Que o Governo aplicou quase 10% e o déficit reduziu-se metade. Metade da austeridade foi levada pela recessão, pela austeridade. E por isso, não há milagres das rosas. O que há é gestão do processo de ajustamento. Os senhores prescindiram de defender Portugal perante as instâncias comunitárias para ter outro perfil de ajustamento. O secretário-geral do Partido Socialista, por falar em consensos, em novembro de 2011, disse ao primeiro-ministro: este é o momento para revermos o memorando. Tínhamos um novo primeiro-ministro e um novo secretário-geral do Partido Socialista. A resposta do seu primeiro-ministro foi não. E disse, vamos atingir os objetivos custe o que custar. Muito bem, só que tem que custe o que terminar. custar são os salários e as pensões. Tem que terminar. Muito bem. Salário. Portanto, será uma outra gestão do controle orçamental Não, também? aquilo que se passa é que nós estamos a entrar numa segunda fase desta legislatura, que aliás começou em 2013, que corresponde a um momento de viragem económica. A taxa de desemprego continua muito alta e esse é um problema social grave. Quem quer trabalhar e não tem a oportunidade de trabalhar está privado de uma parte fundamental da sua dignidade enquanto pessoa, mas é preciso ver que ela chegou a atingir 17,8% e neste momento está em 15,2%. A economia portuguesa, o ano passado, nos últimos 9 meses, gerou 128 mil postos de trabalho. E temos indicações de que, ao longo de 2014, esta trajetória positiva continua. Muito motivada pelo setor das exportações, pela vaga de empreendedorismo, pelo facto do consumo privado ter estabilizado, dos índices de confiança, tanto dos agentes económicos como dos consumidores, estarem no melhor ponto, isto é medido pelo INE e pelo Eurostat, dos últimos 5 anos. E é preciso juntar a estes dois motores, as exportações e aquilo que é o consumo privado, a atração de investimento, de que também estamos a começar a ter agora exemplos importantes. O caso da Volkswagen Auto Europa é um bom exemplo. Eu não falo disto como um trabalho do Governo, é um trabalho de todos. De todos. E esse trabalho de atração de investimento é um trabalho fundamental para que esta retoma económica se possa consolidar e projetar Portugal para taxas de crescimento bem superiores àquelas que hoje estão implícitas neste documento orçamental. O caminho que fizemos ao longo destes 2 anos implicou sacrifícios enormes. Eu reconheço custos sociais importantes que é preciso agora atenuar e diminuir. Eu reconheço. Mas devido ao facto de termos cumprido este caminho, nós temos agora a nossa economia a crescer, a criar emprego e estamos em condições, com autonomia política, para iniciar discussões que eram impossíveis de ter com a Troika cá dentro. Nomeadamente em sede de concertação social, a atualização do salário mínimo nacional e também eu espero que com a margem orçamental que se consiga criar, estejamos em condições de lutar por este objetivo, que é iniciar uma diminuição gradual dos impostos sobre os rendimentos de trabalho, que eu reconheço que hoje são excessivamente elevados em Portugal. Agradeço ao Governo, agradeço à oposição, professor Reis Vaz, professor Daniel Bessa, às associações que aqui estiveram presentes. Agradeço também a frontalidade e a dignidade com que decorreu este debate. Muito obrigada a todos os que vieram até aqui e os que nos acompanharam em casa. Nós voltamos para a próxima semana com um outro debate. Boa noite.